O Alexandre ele teve a sorte de nascer numa família de grandes heróis. Tanto o pai quanto a mãe, eles são heróis absolutamente ligados com a história do nosso país. Anivaldo Padilha, 74 anos de idade. Vítima da ditadura na década de 70. Foi obrigado a se exilar. Seu filho nasceu 8 meses depois. Um companheiro me mandou um telegrama. Ele falou assim: Alexandre chegou. Naquele período a comunicação era muito difícil, extremamente difícil. Eu recebi as fotos dele, neném ainda, né? Que fiquei extremamente feliz de ver aquelas fotos. Mas para eu escrever para cá era muito difícil. Aí depois a gente começou a usar fitas, cassetes, que era muito mais fácil, né? E eram levadas ou trazidas por amigos brasileiros que viajavam para lá. E realmente foi uma emoção muito grande a primeira vez que eu ouvi a voz dele. Papai, você tá me ouvindo? Eu tô doidinho pra te ver. Eu, como mãe, a minha preocupação é manter esse vínculo dele com este pai e em nenhum momento ele achar que esse pai tinha abandonado. O Alexandre e eu fomos privados de uma convivência entre pai e filho, porque eu só fui conhecê-lo pessoalmente quando ele estava com 8 anos. É uma dívida que a ditadura tem comigo e com ele que jamais será paga. Eu sempre tive que entender o que era ditadura, o que era democracia, para entender a distância do meu pai. Para entender que uma pessoa de quem eu gostava tanto e que sentia também tanto afeto da parte dele comigo não podia me abraçar, não podia estar junto comigo, não podia me pegar na escola, não podia ir no jogo junto comigo, né? O Alexandre estava com uns 5, 6 anos. Eu fui trabalhar no SOF, que era Serviço de Orientação da Família, que era de Santo Amaro. E uma das companheiras falou assim: olha, tem um padre lá numa paróquia que é pobre e que ele pôs na cabeça que ele quer um médico lá atendendo. Aí comecei a ir todos os sábados para lá e o Alexandre sempre ia comigo. Era um morro de terra, então era sempre uma aventura chegar lá. Eu sempre perguntava para ela: mãe, por que você não vai de branco também, né? Porque você vai lá é para atender, por que você não vai de branco? E teve um dia que a gente estava indo para lá e estava uma chuva muito forte. Então a gente chegou ali no Parque Arariba e nenhum carro subia o morro até o Parque Regina. Então ela arregaçou a calça, tirou o sapato, botou uma sandalinha e começou a me puxar. Não, nós vamos até lá em cima mesmo, vamos a pé, nem que vá a pé. As pessoas não podem ficar sem atendimento. E aí subimos. E aí quando chegou lá em cima, ela me mostrou a calça dela toda suja, uma calça jeans, tudo. E ela falou assim: ó, você entendeu por que eu não posso vir de branco? Porque não pode a roupa impedir de eu vir atender as pessoas que elas esperam tanto da gente, né? Eu não tenho dúvida, hoje eu não tenho dúvida nenhuma que o que me motivou a ser médico foi aquele contato diário de uma pessoa como minha mãe, salvando a vida, se dedicando a tudo, enfrentando qualquer obstáculo para estar próximo das pessoas. Ele tem uma vida que é de participação nas lutas populares mesmo. E assim, não só porque está participando de luta, mas é uma vida sabendo que é possível ter uma vida melhor, né? É possível que você consiga uma vida melhor para uma população de periferia. Fiz parte do primeiro grupo de exilados que chegou ao Brasil logo após a anistia. Passei a noite toda sem dormir e esperando, né? Eu me lembro como se fosse hoje, a gente no aeroporto, e eu lembro aquela expectativa, né? O que ele vai reagir, como que vai ser a cara dele, né? O que ele vai achar de mim. Aí ele veio chegando para perto de mim e o tio Milton falou: ó, esse aí é o Alexandre, né? Realmente eu diria que eu acho que é a maior emoção da minha vida. De repente eu vejo aquele menino ali de 8 anos, todo mundo falando: tá aqui o Alexandre, né? E aí eu abaixei, ele me deu um abraço, eu também dei um abraço forte nele. Foi um abraço bem gostoso e chorei muito, e ele também. Foi o resgate da minha dignidade. De me sentir
novamente um ser humano que estava ali recebendo, né, e compartilhando um afeto entre pai e filho, recebendo um abraço de um filho que eu nem tinha certeza se em algum momento ia poder vê-lo ou conhecê-lo, né? O meu registro de nascimento, ele não tinha o sobrenome Padilha. Até os 8 anos, os 7, 8 anos, não tinha o sobrenome Padilha, porque eu precisava da presença dele para poder fazer esse registro. Então, nessa primeira vinda dele, além desses contatos, eu me lembro bem o dia que nós fomos encontrar ele e a minha mãe no centro da cidade, ali perto da Praça da República, para que ele pudesse fazer o registro. Inclusive os meus amigos de escola, que sempre me chamavam de Rocha, porque sempre tem muito Alexandre, né? Então sempre me chamaram de Rocha até os 6, 7, 8 anos. Acharam estranho ter que começar a me chamar de Padilha depois, né? Padilha estudou comigo desde os 14 anos. Nós fizemos os 3 anos do colegial, né? Desde o primeiro colegial juntos. Todo mundo lembra dele. Eu posso citar e resumir assim, como uma pessoa extremamente inteligente, questionador, idealista e muito preocupado com os outros. Quando ele falou que ia fazer medicina, eu achei interessante, porque eu acho que tem a ver mesmo com tudo que ele participou. E ele escolheu a infectologia para atender a população carente, tipo, quem realmente precisa, quem realmente sofre das patologias que estão relacionadas à infectologia. Era um bom aluno, gostava muito de clínica, de medicina, de cuidar dos pacientes. E junto com isso ele era muito interessado em política de saúde, em direitos humanos. Ele rapidamente já descobriu onde eram as áreas mais pobres de Campinas, foi no posto de saúde buscar aonde a gente poderia se inserir para ajudar na atenção. Não era uma pessoa que se limitava ao espaço acadêmico da universidade. Era a liderança do movimento estudantil e estava na periferia comigo, atendendo pessoas, preocupado com os doentes. Ali você estava para aprender, para treinar, para adquirir conhecimento, para adquirir prática de fazer uma cirurgia, de fazer um parto, mas que quando você saísse dali, você seria um médico para atender um outro perfil de pessoas. E dali nós começamos a construir um movimento, que era um movimento para juntar os estudantes de medicina do Brasil inteiro, não só da nossa faculdade. E o nosso lema na época era o seguinte: chega de aprender nos pobres na faculdade para depois só tratar os ricos. Então esse movimento que nós fizemos provocou uma mudança já inicial nos cursos de medicina, aproximando mais o estudante de medicina desde o começo ao contato com essa realidade, para a partir dali aprender a ser um especialista em gente, como todo médico deve ser. Formado em medicina, Padilha passou em um concurso para o Hospital das Clínicas, mas preferiu atender, a pedido da USP, comunidades no Pará, na região amazônica. O professor titular do departamento veio nos contar uma história. Falou o seguinte: teve a gente estava no Rio na expedição e teve uma comunidade, chegou um barco com as pessoas com um problema, uma doença, e nós tratamos as pessoas. E eles falaram o seguinte: a comunidade inteira está com essa doença e o barco não podia chegar até lá. Então o professor voltou para São Paulo e nos contou essa história. Ele falou o seguinte: a gente está pensando em tentar mandar alguém para lá, alguém topa aí? Eu levantei a mão na hora, falei: eu posso trocar minhas férias, o mês de férias, para ir para lá e poder entrar com um barco menor, andar o que tiver que andar para ir até essa comunidade, ver qual era a doença, tratar. E fui sozinho para poder chegar até essa comunidade. Ele tinha a possibilidade de trabalhar onde ele quisesse como infectologista, né? Ele vai escolher trabalhar lá com as populações ribeirinhas, com os indígenas lá no interior do Pará. Eu falava assim: Alexandre, por que você vai lá para o Pará, né? Por que não aqui em São Paulo? É engraçado que ele deu a resposta igualzinha. O que eu penso assim: não, mãe, aqui já tem muita gente. E lá é o lugar onde está carecendo de médico, né? Me lembro que no aniversário dele, ele falou: mãe,
nem adianta ligar, porque eu vou estar num lugar longe, na selva, que aí você vai, para chegar esse recado até onde eu estou, vai passar por várias pessoas, uma vai ligando para outra vai dando recado, outra vai até a cavalo, até me encontrar e dizer que tem o seu telefone. E aí eu vou ter que voltar tudo isso para falar com você. Mas aí eu, como mãe, chegou no dia 14 de setembro, não, que absurdo, deixa meu filho lá no meio da mata e nem dá um alô de mãe, vou telefonar. Aí telefonei, parece que foi um sufoco mesmo, porque ele estava longe mesmo, né, num lugar de difícil acesso. Se você olhar fotos dele naquela época, você vai ver algumas fotos dele atendendo uma pessoa indígena dentro de um barco, de uma canoa, um barco pequeno, né? Você percebe ali que ele está só com o estetoscópio no pescoço, né, examinando a pessoa. Eu acho que as escolhas do Alexandre sempre foram no caminho de dar um retorno para a população, dar alguma coisa para o povo, não para ele mesmo. As escolhas dele dentro da medicina ou dentro da política nunca visaram uma coisa de realização própria, ou de pensar na própria carreira, ou de aonde ele vai chegar, mas sim de o que ele pode fazer para o povo. Não fico surpresa de saber onde ele chegou, porque o que ele já preconizava lá atrás, com 14 anos, ele trilhou um caminho, né? Ele foi fiel ao que ele acreditava, ao que ele queria fazer pelo próximo. Quando ele foi para a Amazônia, ele ia, desbrenhava o mato, ia para o meio da selva. Você não faz isso pensando em você. Depois eu fui para o Ministério da Saúde e eu falei, olha, presidente, ministro, a gente precisa de um dirigente para a saúde indígena que tem uma competência médica na saúde muito grande, sabe muito de saúde, que tem uma habilidade, uma competência política grande para articular, porque são muito conflitos de interesses, culturas diferentes, etnias, a gestão é muito complexa e precisamos de uma pessoa muito íntegra, muito honesta. E o presidente me diz, mas existe esse homem, essa mulher? Eu falei, existe, é o Padilha, então chama esse homem. Padilha entrou no governo federal no início do meu primeiro mandato. Pouco tempo depois, eu chamei ele para me ajudar a implantar projetos importantes para o país, como Minha Casa Minha Vida e a ampliação das universidades e escolas técnicas federais. Aí, o Brasil elegeu a Dilma presidenta e ela chamou Padilha para ser ministro da Saúde. Não tem cargo que honre mais um médico do que poder ser ministro da Saúde do seu país. E é por isso também que eu gostei de assumir o desafio, para mostrar da importância o tempo todo de você ter um profundo conhecimento técnico, mas você ter a habilidade política, a habilidade do diálogo, de querer conhecer a realidade onde as pessoas vivem para ser um gestor público. Quando ele olha para uma planilha, para um dado, ele sabe que aquilo ali representa uma pessoa, que representa uma família, que representa um sonho, que representa um desejo de como quer viver e que ele tem uma responsabilidade como gestor público e como político enorme sobre isso, né? Ele pode mudar realmente a vida das pessoas. O Mais Médico não foi uma coisa que surgiu de uma hora para outra. O Mais Médico, eu acho que é uma coisa que foi sendo construída na cabeça do Alexandre, né? A Deise é uma médica, que é psiquiatra, que também optou por uma vida simples. E ela participou bastante do trabalho da gente lá no Parque Regina. Então a Deise hoje mora em São Lourenço. Em determinado momento eu falei alguma coisa do Alexandre e aí ela falou assim, pois não é que aqui também tem Mais Médicos? E eu fui atendida pelo Mais Médicos. Quando eu soube do projeto, fiquei muito feliz e me emocionou muito saber que era projeto dele, do Alexandre. Quem trabalhou com a população carente sabe a necessidade e que um médico, mesmo com poucos recursos, ele pode fazer muito por uma população pobre. Aquela criança viu a necessidade, acompanhou sempre a mãe, que é uma guerreira, e partiu também por uma atividade semelhante, né? A emoção de imaginar que alguém que eu conheci na infância, né, tornou-se um homem com esse valor, com essa coragem, com essa firmeza. Olha, eu me sinto comovida por ver alguém que tem esse amor ao pobre. Eu acho que ele é um político raro. Ele é o que você vê, é o que ele é.
ele está fazendo na prática a proposta que é uma proposta dos pais, que é uma proposta de uma sociedade justa, de uma sociedade com divisão igualitária. E ele acredita nisso, sempre acreditou. O Alexandre está indo além, muito além daquilo que, digamos, o que a mãe dele quis na vida, e eu também. Se ele for colocado no lugar que ele pode exercitar todas essas qualidades, ele realmente vai dar uma grande contribuição ao Brasil. O meu compromisso com as pessoas que mais precisam surgiu porque eu senti as dores das pessoas que mais precisam. O meu compromisso com a liberdade de opinião, de pensar, de querer fazer o mundo, surgiu porque eu senti as dores do que não é ter liberdade. O meu compromisso com as pessoas mais pobres é porque eu senti as dores de todas as pessoas mais pobres. Eu e a minha mãe, quando a gente tinha que subir o morro a pé para ela poder chegar na paróquia do Parque Regina, poder atender as pessoas, junto conosco subiam outras pessoas a pé. Então a gente sentiu as dores, né? O pé no barro, ter que arregaçar a calça, ter que chegar mais tarde do que você esperava que poderia chegar. O meu compromisso com as pessoas que não têm acesso aos serviços de saúde é porque eu senti as dores do que é não ter acesso aos serviços de saúde e, ao mesmo tempo, saber a diferença que faz a presença de um médico, de um enfermeiro, de um dentista, de uma equipe de saúde, de um agente comunitário de saúde, numa comunidade que não tem essa situação. Então, o meu grande sonho é que São Paulo seja um estado de oportunidade para todos. Que São Paulo seja um estado onde cada vez mais a gente possa contribuir para a construção da riqueza desse estado de São Paulo, mas que todos possam usufruir, aproveitar, participar de todas as oportunidades que o estado de São Paulo tem para oferecer para quem vive aqui, para quem é paulista como eu, para quem adotou esse estado.